Nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos em sua casa, em sua presença. Rogamos a sua graça e misericórdia, o perdão sobre as nossas falhas e fraquezas, que tudo possa ser apagado nesta noite com o sangue do Senhor Jesus. E que isso possa trazer a sua presença em nosso coração, Senhor. Que a sua presença possa arder em nossas vidas, arder em cada coração, e sentirmos maior necessidade da sua presença, necessidade maior de buscar a tua face, que possamos sentir necessidade de ter um compromisso com o Senhor, com todo o nosso coração, esforçando para isto. Somos negligentes, falhamos muito, mas esperamos em Ti. Que a Tua graça e o Teu bálsamo passem em nossos corações. O coração que está ferido, machucado, está doído neste momento, que o Senhor possa trazer a sua paz, o bálsamo, a cura. Alimente o nosso coração com a sua palavra, esta palavra que é vida, esta palavra que é alimento, é a palavra que nos posiciona. Nos ajude a posicionar-nos, ó Pai. Sabemos que
que para estarmos posicionados temos que renunciar os nossos desejos, os desejos da carne, suportar as tentações e vencê-las, vencer o mundo, vencer o nosso pensamento próprio. Isto parece tão difícil, Senhor, mas conceda força e vitória a cada um de nós. Somos um povo que carece da sua presença, guiando a cada um de nós. Aceita nossa gratidão por poder estar aqui e te adorar, louvar o teu nome e te bendizer. Fale conosco por meio da sua inspiração, a inspiração da sua palavra, que ela possa preencher todo o nosso ser. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe os irmãos aí através da internet. Que a graça de Deus continue sustentando a todos nós. A nossa leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Glória a Deus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Deus abençoe, pode se assentar. Vamos deixar como título nesta noite: Ázimos da sinceridade. Que Deus nos ajude sempre a estarmos bem uns com os outros, para que assim possamos estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus, alimentando da palavra todos os dias, tendo este contato direto com Deus, o qual Ele mesmo foi o precursor deste novo caminho, desta abertura, desta possibilidade. Quando o homem estava destituído da glória de Deus pelo pecado, então Deus vem e abre um caminho de regresso, de volta, oferecendo essa oportunidade a todos que quiserem. Tem que querer, tem que estar primeiro dentro da pessoa o querer e a decisão de servir e amar a Deus. Deus não obriga ninguém, mas cada um depois teremos que prestar conta da decisão também que tivemos. Então que a nossa decisão seja sempre dedicar a nossa vida a Deus e ter um compromisso sério com Deus. Isso é individual, cada pessoa tem que sentir isso, pois a Bíblia diz que a salvação é individual e é para todo aquele que crer. Então isso vai do esforço de cada um e o querer. Ninguém pode obrigar ninguém. E não é por palavras, mas é pelo Espírito de Deus. E se estamos aqui esta noite, você veio porque Deus trouxe você. Eu creio nisto. Vou ler alguns parágrafos da mensagem Comunhão, pregada em dezembro de 65. Parágrafo 13. O irmão Brana disse assim: eu disse
exatamente correto, Senhor. É verdade. Mas nós lemos que eles realmente, Paulo ensinou tomar a literal ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Todas as vezes que fizerdes isto em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veio, agora nós vamos tomá-la. Nós entendemos que São Paulo, quem ordenou na igreja sendo profeta do Novo Testamento. Pedro, Tiago, João, todos eles escreveram. Ora, Mateus, Marcos, Lucas, o que fez Jesus como escribas, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, como escribas, escreveram o que disse Jesus. Mas Paulo colocou em ordem. Ele foi o profeta do Novo Testamento. Assim como Moisés foi para o deserto para receber a inspiração, para escrever os 5 livros da Bíblia. Bem, Paulo foi para o deserto e recebeu inspiração de Deus para estabelecer a igreja do Novo Testamento em ordem e tipificá-la com o Antigo Testamento. Lá embaixo, eles tinham um cordeiro sacrificial, o que Israel manteve para uma memória. Isto foi realmente usado uma vez, saindo do Egito. Mas então eles mantiveram aquilo como um memorial em toda a descida através da era. Bem, se a lei, sendo uma sombra das coisas por virem de você, agora eu creio que comunhão, como nós chamamos, comunhão agora é a ceia do Senhor. Então, só lembrando, né, o profeta explicando, falando de Êxodo 12, quando Deus estava tirando o povo do Egito, Deus ordenou a morte do cordeiro e passaram o sangue no umbral das portas, como um sinal, senão a morte entraria. Então, depois daquilo, Deus ordenou que fosse feito como memorial. Quando eles estivessem na Terra Santa, ou seja, lá em Canaã outra vez, eles deviam fazer aquilo como memorial. E assim foi esse memorial, eles oferecendo um animal, a morte de um animal, em favor do pecado, né? Uma oferta substituta, porque quem devia morrer era o homem, mas Deus aceitou o animal. E todo ano, o animal tinha que ser morto. Cada um tinha que levar o seu animal, e ele era degolado, e o sangue era aspergido. Então aquilo Deus ordenou que fosse um memorial de geração em geração. E nós lemos na Escritura, depois da morte do Senhor Jesus, Paulo pôs em ordem e disse: fazer isso em memória de mim todas as vezes que ceardes. Então o tipo do Velho Testamento, ele não falha, e ele era uma sombra, e o Novo Testamento é o real. Amém? Então os irmãos sabem disso, né? Parágrafo 17. Agora, nós temos 3 ordens divinas
físicas deixadas a nós. Uma delas é comunhão, a ceia, lava-pés, batismo na água. São as únicas 3 coisas. Isto é perfeição das 3. Vê? E estas são as únicas ordens que temos. Nós compreendemos, ou esta foi a ordem dada por São Paulo no Novo Testamento? Agora, se nós disséssemos a comunhão seria tomar a palavra, eu não creio que alguém tenha o direito de tomar a ceia do Senhor até que ele tenha tomado a palavra do Senhor dentro do seu coração. Veio? Porque eu lerei algumas coisas a vocês em poucos momentos e vocês verão. Não podemos mudar nada. Tem pessoas que vamos fazer a ceia uma vez por ano porque a verdadeira ceia é a palavra de Deus. O irmão Brando esclarece, claro que temos que tomar primeiro a palavra de Deus e depois a ceia, né? Não temos direito de tomar ceia até que tenhamos tomado a palavra de Deus. Isso é um pouco apertante, né? Tomar a palavra de Deus em seu todo. Toda a palavra está em obediência, isso que deve nos dar o direito de participar desta ceia. Mas nós, nas mesmas bases, nós poderíamos absolutamente justificar o exército da salvação. Eles não creem em qualquer forma de batismo na água. Dizem, nós não precisamos disso. Ora, se nós não precisamos de batismo nas águas, por que somos batizados? Dizem, a água não pode te salvar, o sangue te salva. Vê o pensamento religioso, então o profeta estava mostrando, né? Exército da salvação é uma igreja que não cria no batismo nas águas. Qual a justificativa? Nós cremos no sangue, e é o sangue que nos salva. Eu concordarei com isso, diz o profeta. Está correto. O sangue te salva, não a água. No entanto, nós devemos ter a água como uma ação externa, que uma obra interior de graça tem sido feita. Vê? Assim devemos sobre a comunhão. Quando nós tomamos o Senhor, o nosso sacrifício dentro de nós, como um fato natural de nascimento espiritual dentro de nós, e seu corpo, nós vivemos por ele, pela palavra. Nós também deveríamos simbolizar isto, porque é um mandamento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a sua morte, até que ele venha. Agora nós concluímos que, nisto, eles tiveram pessoas que vieram. Este precioso irmão
um irmão muito querido, ele veio e disse: eu nunca tomei, irmão Branham, eu não compreendo o que ela é. Disse: eu fui ensinado de outra forma. Eu disse: mas lembre-se, nós admitiremos que São Paulo colocou isto em ordem na igreja primitiva. Agora eu disse, e ele colocou na igreja. Gálatas 1, verso 8, ele disse: se um anjo vindo do céu vos pregar algo mais, seja anátema. Vê você? O mesmo que teve para serem rebatizados outra vez no batismo de João, para serem batizados no nome de Jesus Cristo. Vê você? Existem três coisas que nós devemos fazer como símbolos: a ceia do Senhor, o lava-pés, batismo na água. Vê? Você diz: agora o exército da salvação tira este ponto. O ladrão morrendo, quando ele morreu, ele não era ainda batizado. Jesus disse que ele estaria no céu. Isto foi exatamente a verdade, e isto é exato. Mas vê você, ele somente reconheceu a Jesus bem ali, na hora que ele estava morrendo. Vê? Aquela foi a única oportunidade que ele teve. Ele era um ladrão, ele estava longe, ele estava fora, e ele, tão logo que viu aquela luz, ele a reconheceu: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus, isto foi verdade. Mas para vocês e eu, que sabemos que deveríamos ser batizados e recusar a fazê-lo, então isto é entre você e Deus. A mesma coisa na comunhão. Agora, quando nós tomamos esta comunhão, isto não é apenas a coisa dita: eu vim e vou comer algum pão, eu crerei que sou um cristão. Mas se vocês observarem a Bíblia, aquele que come e bebe indignamente será culpado do santo corpo do Senhor. Vê? Vocês têm que viver uma vida diante de Deus, e diante de Deus e das pessoas, que mostre que você é sincero. Agora, apenas um momento mais. Agora, no Antigo Testamento, quando o sacrifício era um estatuto ou uma ordenança, e assim é o batismo na água, uma ordenança. Assim é o lava-pés, uma ordenança. Assim é a ceia do Senhor, uma ordenança. Bem-aventurado aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. Agora observem nisto agora, que naquele primeiro, quando isto foi primeiro uma ordenança de Deus para fazer um sacrifício para a igreja, para o templo e o altar,
e ofertar seus dons por seus pecados, o sacrifício de um cordeiro. Bem, eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada, sabendo que ele era culpado. Ele vai ao altar, ou traz um novilho gordo, ou um boi, o que ele tivesse, ou um cordeiro, alguma coisa. Ele trazia aquilo abaixo, tão sincero quanto podia vir. E ele andava ali em cima, guardando as ordenanças de Deus, realmente tão sincero quanto podia. Então ele colocava suas mãos sobre isto, confessando seus pecados, e o sacerdote colocava isto, seus pecados, sobre o cordeiro, e a garganta do cordeiro era cortada, e daí morria por ele, enquanto caía lá. O cordeiro balindo, morrendo, ele compreendia que ele tinha pecado e alguma coisa tinha que morrer em seu lugar. Por esta razão, ele estava oferecendo a morte desse cordeiro por sua morte. Veio? O cordeiro morria em seu lugar. Então o homem fazia isso com sinceridade, do fundo do seu coração. Finalmente, vezes e vezes, isto era feito novamente. Vezes e vezes, continuava indo até que finalmente isso se tornou uma tradição. O mandamento de Deus tornou uma tradição para o povo. E então aqui descia ele. Bem, vejamos, isto é assim e assim hoje. Talvez é melhor eu descer. Sim, é melhor eu ofertar um boi. Ele dizia: bem, Senhor, aqui está o meu boi. Veio? Não havia sinceridade nisto. Não havia compreensão para aquilo. Agora, nós não queremos tomar a comunhão assim. Esta é a mesma coisa que fazemos ao vir à mesa do Senhor. Mensagem Paradoxo, parágrafo 76. Eu tomei esta Bíblia, simplesmente puxei aberta assim, com meu polegar, estava colocado em 1 Coríntios 5, verso 8. Quando se lê alguma coisa como isto, quando você vem, eu estava planejando jejuar ao Senhor. Eu disse a ele que eu iria jejuar. Diz: assim, quando vires esta festa, não venha com fermento velho, ou fermento de malícia, e assim por diante. Porém, venha com os pães da sinceridade e da verdade, exatamente o que ele me havia dito na visão. Venha, Deus é meu juiz solene. Venha com os pães da sinceridade e da verdade. É a palavra. Então eu vi o que ele queria dizer. Amém? Dentro destas coisas conhecidas por nós, destas ordenanças, batismo, lava-pés e a ceia do Senhor, são 3 ordens que devem ser cumpridas na vida de cada cristão, né? Tem pessoas que a tomam de qualquer jeito,
Outros não valorizam, nem talvez tenha revelação do que é isto. Mas isto deve ser primordial na vida do eleito. Só que também não é só vir e fazer. Israel acostumou a levar o sacrifício, diz o profeta. A princípio, os homens iam, levavam a sua oferta, o seu cordeiro, consciente que ele devia morrer e aquele animal estava morrendo no lugar dele. Então ele estava sincero. Mas o tempo vai passando, nós vamos afrouxando, vai se tornando um costume. Então isso é uma tradição. Hoje nós temos até pregadores que dizem que a ceia que nós temos é tradição. Podemos apoiá-lo 50%, que é uma tradição. Mas segundo a palavra não podemos apoiá-lo, porque não é assim. Então o pensamento do homem também golpeia o homem. Então nós sabemos que há alguns que fazem a ceia uma vez por ano, outros fazem abril, outros fazem todos os dias. Onde nós ficamos com isso? Qual é a verdade disso? A Bíblia diz: fazei isto em memória de mim, quando? Todas as vezes que serdes. Não podemos fazer todos os dias? Podemos. O irmão Branham disse que a igreja primitiva, eles reuniam, nós lemos em Atos, eles reuniam todos os dias na comunhão e na fração do pão. O irmão Branham disse, isso era ceia. Então a igreja primitiva fazia isso todos os dias. E o irmão Branham disse, no tabernáculo nós fazemos uma vez por mês. Agora, então cada um tem que fazer segundo a sua consciência. Mas toda vez que nós ceiamos, é em memória, é em lembrança do que aconteceu por nós. Então isso tem que ser vivificado todas as vezes que nós venhamos à ceia. Todas as vezes que eu vir para ceiar, isto tem que ser vivo dentro de mim. Como se eu estivesse presente lá naquele momento que o cordeiro estava morrendo por mim. Então, a ceia, o lava-pé, o batismo, está mostrando externamente, nós estamos professando externamente o que está dentro do seu interior. Nós sabemos, o profeta estava explicando, como aquela denominação, falando do batismo, mas é o sangue de Jesus que nos lava. Tudo bem, então temos que cumprir a lei de Deus. Nós vemos Jesus sendo batizado. Agora, ele não tinha pecado nenhum, mas ele estava cumprindo a lei. E a Bíblia diz que é para nós sermos batizados. Quando você conhece, lhe é mostrado a palavra de Deus, a obra de redenção, e aquele cordeiro morreu por você, e o sangue foi derramado. Aquilo está em seu coração. Então a palavra de Deus ordena que nós sejamos batizados em nome de Jesus Cristo. Então, por você crer que Ele é o Cordeiro de Deus e morreu por você, você desce às águas para testemunhar e externar a sua fé que está dentro do seu coração. Então, da mesma forma, procede as outras duas ordenanças de lava-pés e da ceia. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a sua morte,
ou seja, que Ele morreu por nós, até que Ele venha e nos arrebate. Mas não devemos fazer isso por costume. De qualquer maneira, temos que ser sinceros no que nós fazemos. Então Paulo ensinou: examine o homem, pois a si mesmo. O melhor que nós podemos fazer, irmãos, é descobrir o que nós somos. Antes de tudo, antes de olhar para alguém, culpa de alguém, eu tenho que estar sincero. Eu e o Senhor. Eu e Deus. Examine o homem a si mesmo. Eu não posso ficar olhando o fracasso do irmão, da irmã, o que ele faz de errado, o que ele fala de errado. Não, nós somos prudentes. A Bíblia nos ensina a ser prudentes com a nossa vida. A nossa vida testifica de Deus. Então, se nós vivemos de qualquer maneira, se nós pregamos um sermão, ou queremos ensinar as pessoas proceder correto e estamos vivendo errado, isso quer dizer que nós somos um contra-testemunho da palavra, dizendo uma coisa e portando-se de outra. E o irmão Branham disse: as pessoas creem em Jesus Cristo da maneira que você lhe apresenta. E se nós apresentamos de uma maneira errada, a pessoa vai crer errado. E nós somos culpados por isso. Então, se somos cristãos, temos que ser sinceros. Então, é o que Paulo disse, né? Para que nós apartemos de tudo que é errado, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Que é fermento? É algo que faz a massa crescer. Se nós estamos cheios de pecado, fermentados pelo pecado, e cada vez satisfazendo mais o desejo da carne, então aquele fermento de pecado vai fazendo a nossa vida crescer em pecado. Mas quando nós vamos tomando a palavra de Deus, nós vamos a limpando do fermento. E nós sabemos que Jesus é o pão que desceu do céu. Por isso nós tomamos um pão sem fermento. Porque o Senhor Jesus, o pão que desceu do céu, ele não tinha essa fermentação nele. Ele tinha a vida santa. Ele era Deus. Agora, de acordo com o que nós cremos e tomamos a sua palavra, aquela vida que estava no sangue é a que desce na igreja. E qual é a vida que estava naquele sangue? Que sangue? Corpo chamado Jesus. A vida que estava nele era a vida eterna, um Deus Todo-Poderoso. E esta vida que desceu sobre a igreja após a morte do Cordeiro é a vida de Deus, que vivificou os primeiros cristãos. Aquela igreja primitiva agora vivificada pelo poder de Deus, alimentado com os ázimos da sinceridade. Ou seja, alimentado a sinceridade sem fermentação de pecado. Aquele pão que eles comiam, o pão que nós usamos para a ceia sem fermento, é porque aponta para Jesus o pão do céu, que não tinha pecado. O fermento é símbolo do pecado. Por isso, alimpai de toda a fermentação, o fermento velho, aquela vida velha, vida de pecado que vivemos até Deus nos encontrar. Então Deus nos encontrou e agora Ele tem oferecido a cada um de nós
vida justa e limpa, longe do pecado, longe dos desejos da carne, mas precisamos fazer isto em sinceridade. Então você conhece a sinceridade do seu coração. Mas se a sinceridade do nosso coração não estiver segundo os mandamentos, estatutos do Senhor, então nós estamos fora. Então nós temos que tomar a palavra de Deus e sermos ajustados, para que assim nós sejamos limpados por Ele. E assim vivermos uma vida sincera, limpo do fermento velho, limpo de mundo, limpo de televisão, limpos de novelas, limpos de falar palavras mal faladas, palavras maldosas, de malícia e maldades do coração. Muitas vezes pensamos do outro com maldade, então a pessoa nem é aquilo e nós estamos pensando aquele mal dele. Fulano é isso, é aquilo. Muitas vezes palavras cheias de malícias, de sujeiras, tudo isso então tem que ser limpo. Então nós temos novo nascimento. Através do novo nascimento, então isso nos possibilita de expressarmos, de externar a nossa fé nessa palavra de Deus, cumprindo estes mandamentos, que é primordial na vida de cada filho e filha de Deus: batismo em nome do Senhor Jesus, Santa Ceia e lavar os pés, pois o próprio Senhor Jesus, em João 13, após dar as ceias e lavar os pés dos seus apóstolos, e ele disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns aos outros. E bem-aventurados sois, se souberdes estas coisas. Amém? Falta alguma coisa aí? E as fizerdes. Não é só saber. Então tem muitos que eles usam, mas Jesus lavou, mostrando que devemos ser humildes. Não, ele disse, é uma ordem. Bem-aventurados sois, se souberes e as fizeres. Então temos que fazer. Não é simplesmente mostrar que você é uma pessoa humilde, mas é uma ordem do Senhor. Ser batizado em nome do Senhor Jesus é uma ordem também. Jesus disse, assim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas: convinha que Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, convidando as pessoas para arrepender e receber a remissão, o perdão, através deste nome. Vamos usar Lucas 24, porque se usarmos Mateus 28, 19, eles vão usar o nome da Trindade, mas o Senhor Jesus disse, em seu nome. A ordem batismal também em Lucas. Então a Bíblia, ela é um complemento, ela é uma junção e é um sincronismo da palavra de Deus para isso. Então a ceia, fazer isso em memória de mim todas as vezes que ceardes. Então 3 mandamentos essencial para a vida do cristão. Mas isso não pode, a ceia não pode se tornar simplesmente um ato de costume na nossa vida, estarmos fazendo isso só porque
eu sou cristão, eu tenho que ir na igreja e eu participando da igreja eu sou salvo. Não, isso é questão de novo nascimento. Não é tradicional. Eu vou na igreja porque eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque Cristo me salvou. Então eu vou à igreja porque Cristo me salvou. E isso me faz cristão. Isso nos faz posicionados como filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos cantar sobre a graça? Aleluia. Glória a Deus. Sublime graça, Senhor, tão infeliz salvou. Eu cego fui, mas perdido ele me Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but I was blind, but now I see. So infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Glória a Deus. Fique de pé. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos por esta hora que estamos vivendo. É uma hora maravilhosa, onde podemos desfrutar da sua presença, desfrutar das bênçãos que o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus, a qual Paulo disse que somos abençoados com todas. Que isso venha a ser vivo e real em nossos corações. Quando foi ordenado ao homem tomar um sacrifício substituto, e todas as vezes, ou uma vez por ano, subir, e o sacerdote fazer a expiação, para que o cordeiro morresse e aquilo fosse oferecido em troca da morte do homem. E o Senhor maravilhosamente
desceste da eternidade, criaste um corpo, o qual foi o nosso substituto, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo por nós naquele Calvário. E nós não precisando oferecer um sacrifício animal de ano em ano, porque ali o Cordeiro foi oferecido de uma vez por todas. A vida do animal não podia descer sobre o pecador, mas a vida que estava no Cordeiro de Deus, aquela vida que estava em Jesus, desceu sobre a igreja. E nós estamos aqui nesta noite externando a nossa fé, provando que cremos nisto em memória do Senhor, lembrando que aquele Cordeiro morreu em nosso lugar. Ele sofreu, foi moído, castigado, quietinho, como ovelha não abriu a sua boca, mas suportou toda a afronta do inimigo, toda a afronta do pecado, para aniquilar o pecado e a morte. Que o nosso coração seja elevado em fé nesta noite, Pai, neste memorial daquele ato doloroso para aquele momento, mas era um plano de redenção. Então queremos nesta noite estarmos alegres, felizes, uma festa ao Senhor, com sinceridade, louvor em nossos corações, glorificando e te exaltando pelos seus feitos maravilhosos, este grande feito da nossa salvação, da vida eterna para cada um que pode crer e tomar através da sua palavra. Então expressamos neste memorial da morte do Senhor Jesus a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Exaltado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,